E aí, tudo bem? Eu sou o Flávio, esse é o canal Literachula. Aqui eu busco resenhar obras de ficção e não ficção que tratem das grandes histórias das gentes miúdas, em busca dessas narrativas, desses enredos, desses testemunhos da vida vivida rente ao chão, de uma literatura, de um palavreado que surge do corpo a corpo com a vida. É isso, em busca dessas histórias que eu resenho os livros aqui. E vamos continuar, vamos seguir. Deixa eu passar a vinheta. Literachula. Bom, hoje eu vou retomar o tema do último vídeo, que eu acho que eu fiz há umas 2 semanas, que é uma literatura feita a partir do espaço de exclusão, do espaço do autor institucionalizado, pensando em Foucault, né? Mas é o livro que é a literatura de cadeia, a literatura sobre e da cadeia. E que é interessante porque esse autor que está preso, ele provavelmente supõe um leitor livre, em liberdade, que tem liberdade inclusive para ler sobre a cadeia, para ler sobre pessoas apenadas. É muito louco isso, né? Isso faz para a gente pensar qual que é o motivo mórbido, né? O que, que faz a gente procurar esse tipo de leitura de literatura? O que, que faz uma pessoa se interessar, sei lá, por exemplo, para ler os livros do Ulisses Campbell, que eu li todos. Eu li o da Suzane, eu li o da Elise, eu li o da Flor de Lis. Quem sabe um dia eu comento eles. Mas é essa coisa mórbida que eu já estou discutindo ela desde o último vídeo, né? Por que o crime? Por que a prisão? Por que a tragédia? E por que transformar isso em entretenimento, em lazer? Ou será que há um aprendizado nisso? Será que há uma cultura relevante? Se é que a cultura é relevante, mas advinda disso? Não sei ainda responder. Mas eu ainda sei perguntar. Eu sei que em 2005 eu estava muito curioso por um livro a partir de uma resenha que eu vi na revista Trip. A resenha original que eu vi eu não achei ela na internet. Eu procurei ela doidado hoje e não encontrei. Mas de qualquer forma, eu li essa resenha e resolvi comprar o livro. Assim que eu vi o livro na livraria do Café com Letras, que hoje é da minha colega Lu. E o livro se chama Pantrak EC2, Crônicas do Cárcere de Praga. O autor chama João Batista Guelp, editora Tamisa. Mais dúvida do que resposta. Por que esse tipo de leitura, né? Qual que é desse livro? Esse livro foi escrito por esse cara aqui, ó. Tá? É, O Guelp é um sujeito de classe alta, ele foi dono de um restaurante riquíssimo em São Paulo, um restaurante caro, chamado Tchau, e o restaurante foi, acho que a falência, e aí ele pegou a grana e foi viver, curtir a vida doidado na Europa. E aí lá ele acaba colocando um anúncio numa espécie de um Tinder acústico, de um Tinder offline, uh, que vai receber várias respostas. E aí ele vai se envolver com uma garota da República Tcheca chamada Lenka. Deixa eu ler um pouco da entrevista dele, publicada na Folha de São Paulo, em 8/6/2000, para a repórter Fernanda Cirenza. É... Por que o senhor foi para Praga? Eu era um sócio dos restaurantes Estial, meu negócio naufragou com o plano Collor e isso me ajudou a ficar desiludido. Tive 2 casamentos fracassados, resolvi ir para Londres, onde tentei arranjar algo. Tinha 50 anos. Queria fazer trabalho voluntário, não consegui. Comecei a me corresponder e publiquei uma frase em um jornal. E o que dizia a frase? Venha e junte-se comigo ao caos da minha vida louca. Ele recebeu 150 cartas por esse anúncio. Minha vida estava bagunçada, eu tinha uma vida desregrada, sem objetivos. Eu decidi sair de Londres. Quando cheguei em Praga, me encantei com a cidade. Em maio de 92, fui definitivamente para lá. E aí ele começou a namorar a Lenka. Bom, gente, o João Batista tinha 50 anos e a Lenka 17. São 33 anos de diferença. É complicadíssimo isso, sobretudo quando a gente pensa que o pai da Lenka, ele autorizou esse romance, ele endossou esse romance. Isso nos faz pensar, pô, leste europeu, as pessoas são pra frente, ou então é uma baita de uma passação de pano para uma relação abusiva, né? 33 anos de diferença, é quase a diferença entre a Michelle e o Bolsonaro, né? Acho que é 27 anos a diferença deles. Não sei, quem sou eu para julgar o motivo, a distância temporal, mas me parece bem estranho, porque
Enfim, esses relatos mostram que a Lenka, ela era movida por uma pulsão de morte. Ela sempre falava disso, de morrer de amor, de ficar até o final da vida. E eles embarcaram numa espiral de amor, morte e muita totoca da cabeça, né? De modo que eles fizeram um pacto de morte e de cometer um harakiri. O harakiri é quando se coloca a faca no ventre e faz um L, que é uma forma utilizada pelos samurais antigos do Japão feudal para tirar a vida em caso de desonra ou para mostrar lealdade ao daimyo, ao shogun. Eles tomaram uma medicação para ficar sonolento e coisa e tal, analgésicos, aí ela faleceu e ele não. Então eles fizeram esse pacto de morte, os dois se esfaquearam, ela faleceu e ele foi acordar no hospital, onde ele fez 4 cirurgias, sobreviveu com cicatrizes horríveis, e aí ele pegou 13 anos de cadeia no sistema penal tcheco, numa cadeia bem diferente da cadeia brasileira. Tem uma descrição aqui logo no começo. Pankráč é o cárcere central de Praga, na República Tcheca. Le Pankráč. O XC2, em Pankráč, é a ala de segurança máxima. É uma ala de prisão preventiva onde os presos aguardam o julgamento. São 31 celas de 2,5 por 4,5, com 2 ou 3 presos por cela. Se a gente comparar com o Brasil, onde tem 20 ou 30, com 2 ou 3 presos cada uma. 2 ou 3 catres, que são caminhas de alvenaria. Luz acesa na cela 24 horas por dia, isso é pesado. E controle visual de presos a cada meia hora, dia e noite. Nessa ala passei 2 anos e meio. Mas isso nos leva a comparar, né, com o sistema prisional brasileiro, mas ainda que seja uma prisão gourmet, uma prisão de primeiro mundo, uma prisão tcheca, uma prisão branca, né, branca no sentido de uma prisão que os brancos têm privilégio, é prisão, cara. Imagina, não apagar a luz e de meia hora você ter esse contato visual com o carcereiro dia e noite. É uma opressão, é uma crueldade própria desse racionalismo europeu, né, dessa coisa, ainda mais do leste europeu. Eu acho asqueroso, qualquer tipo de prisão eu acho asqueroso. Agora, voltando ao crime, é curioso pensar nessa ideia do pacto de amor, né, dos dois tirarem a própria vida. Um homem de 50 anos, uma adolescente de 17, vamos até o final, e aí ele sobrevive e acorda no hospital, e do hospital vai para a cadeia. Por que eu quis ler esse livro? Por causa do exotismo, por causa desse absurdo, né? Eu quero tentar lembrar por que em 2005, há 18 anos atrás, eu comprei esse livro na livraria. Tem pouquíssimas anotações, quase nada. Ou seja, não é uma literatura que me marcou. Só que aí quando eu comecei a falar desses livros no Literatura, eu lembrei. E agora eu fiquei pensando, porra, não é legal. Eu não sou o mesmo leitor, o livro não é o mesmo, o rio não é o mesmo, o homem, nem o Heráclito é o mesmo, tudo muda. Tudo passa. Me interessa mais entender o que essa literatura atrai. E me interessa também pensar como mudou, graças a Deus, graças a Freud, graças a Darwin, como mudou, né, a mentalidade de... Isso aqui é uma história de amor? Ou é um abuso? Morrer de amor. É intenso? Não, é cafona, eu acho bem cafona. Essa coisa do Bauhaus, né? The passion of lovers is for that... Não, menos Bauhaus e mais Gonzaguinha, né? A vida haveria de ser bem melhor e será. Aí ele faz umas crônicas, é interessante uma coisa, aí vamos tentar deixar de lado o motivo, se é que é possível, mas são essas relações. Relações no sentido de discriminações. A solidão dos recortes de jornal, embalagens inteiras de sabonete Febo. A mãe dele mandava sabonete Febo para a República Tcheca. Bilhetes que chegam dentro de pacotes postais, papéis de embrulho das balas de goma de Istambul, planta do metrô de Praga, rótulo de charuto, monstruário com as cores que eu tenho, a moça que fabrica queijo de camelo. Aí tem palavras em tcheco, várias anotações, ó, que são, tá vendo que tem um pontinho aqui antes, um traço. Essa ideia das reflexões dos cadernos azuis. Eles tinham na cadeia em Praga cadernos que eram renovados, eu acho que a cada 2 meses, se eu não me engano, o caderno, a caneta era oferecido pela cadeia. E aí ele foi espiar com X esse crime que ele cometeu, esse pacto de amor desastrado.
E tem um capítulo que ele fala das mulheres do leste europeu, que elas são livres, que elas andam descalças, que elas bebem cerveja, que elas furtam artesanato, que elas beijam os turistas e que elas deitam no gramado. Quando eu li em 2005, eu falei, nossa, que legal, né? Ele fala que são as valquírias, né? Fazendo alusão à mitologia. Hoje eu não sei, cara. Pensando bem, é um escritor de 50 anos, olhando as moças se divertindo, né? Com esse olhar desejante. Eu não sei, sabe? Eu comecei a rever aí. Não deixa de ser. Olha, se eu começar a falar mal desse livro, você vai ter mais vontade de ler. Então é perigoso, é uma responsabilidade resenhar. Quando o assunto é cárcere, nada supera o maior de todos, né? Não tem nem conversa, não tem para ninguém. Mas é interessante para a gente, sobretudo, comparar o sistema prisional, pensar essa solidão do homem branco rico no cárcere de Praga. Ele tentou emplacar, escreveu depois Morrer em Praga, junto com uma outra escritora. E na época da entrevista aqui, ele fala que vai virar filme, que vai virar série. Enfim, o tempo tratou de fazer se esquecer o J.B. Guelph, que deve estar com uns 80 anos, né? Foi um amor intenso? Foi uma loucura, amor, paixão. A gente faz coisas em Praga que não faz aqui. Nosso romance era como um filme. Depois de 2 meses nós já morávamos juntos. Também acho isso bem cafona. Os pais dela foram contra o relacionamento, a mãe e o padrasto eram contra. O pai dela foi a favor, tanto que o pai dela defendeu ele no tribunal. Por que vocês resolveram fazer um pacto de morte? É isso que eu estou tentando escrever agora. A Lenka ia psiquiatras, psicólogos, nós nos isolamos, fizemos um mundo próprio. Líamos muito e entrávamos no espírito dos livros. Nós fomos nos isolando. Eu também aceitei isso. Eu não sei dizer. O fato é que nós estávamos juntos. Quem propôs o pacto? Foi ela. Tenho todas as culpas, mas essa eu não carrego. Ela pedia para mim. Demorei para aceitar e quando aceitei demorou para concretizar. Foi uma coisa pensada. Eu sou culpado pela morte da Lenka. Para mim isso é muito claro. Bom, aí já muda, né? E aí ele tá aí, tá espiando a culpa, escrevendo da cadeia. E ao mesmo tempo, a maior parte do livro, aliás, é uma descrição do sistema prisional tcheco, uma autoanálise em relação ao passado. A mãe dele era uma mulher sádica, ele era chicoteado e ele era encarregado de guardar o chicote no lugar. Pega o chicote que eu vou te bater. Enfim, essa história é trágica e aqui tem o pós-fácil do Drauzio, né? Num país distante, um homem é considerado culpado de um crime passional. Sem falar a língua estrangeira, entra em contato com a solidão do cárcere. Os dias longos, inúteis, povoados de tristezas e remorsos. A cadeia de Pantrax, descrita no prisioneiro, é bem diferente das nossas. É pequena, bem instalada, a administração não controla a vida de cada um, os guardas não empregam violência física e os presos não se matam a facada. Nem por isso deixa de ter cela, grade de ferro, galerias e conflitos. E o pior, o sol quase nunca aparece para aquecer o corpo e a alegria do espírito. Nesse lugar o autor cumpriu 6 anos, vale a pena ouvir a história. Tem baratinho, você acha por R$12 nos sebos, tem PDF dele, agora é isso. Por que ler Pantrax? Por que saber da expiação da culpa, do relato, das crônicas desse homem amargurado que sobreviveu a um pacto de morte? Eu deixo a resposta para vocês. Quero agradecer a Clara, que deu a maior força pro canal. Muito bacana, muito legal conhecer gente por meio do Literachula. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.